Ora, viva, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Política no Feminino. Hoje é sexta-feira e cá estamos para assinalar exatamente os 45 anos da televisão pública de Angola. Para este painel que vai analisar os principais factos da semana, passo a apresentar Tânia de Carvalho. Boa noite. Ai, boa noite, bem-vinda, Kiesa. Obrigada. Saudades. Obrigada. Maricel Cafama, boa noite. Boa noite, Kiesa. Boa noite também a Cisaltina. Boa noite, Kiesa e os telespectadores. E boa noite a Dalva Ringote. Boa noite, Kiesa. Um prazer revê-la. Obrigada. Boa noite, Angola. Bom, passamos para o tema que está a marcar a semana. O Presidente da República esclareceu ontem que não é justo e correto dizer-se que as eleições autárquicas foram adiadas porque não se adiam eleições que nunca foram convocadas. Ao discursar no Parlamento sobre o Estado da Nação, o Presidente João Lourenço lembrou que a realização das autarquias, ou pelo menos das autárquicas, em 2020 tinha sido uma recomendação do Conselho da República em 2018, mas este desejo não foi materializado por falta de uma base legal. O titular do Poder Executivo sublinhou que não se convocam eleições sem que assentem numa base legal, sob pena de não serem consideradas válidas. Começo com a Tânia. Tânia, esta foi uma resposta do Presidente da República à oposição ou a alguns setores da sociedade? Não alguns, se calhar todos, né? De forma geral, todos nós estamos ávidos. Afinal de contas, para além de ser uma promessa eleitoral, o povo angolano e o Poder Executivo vem falando de autarquias com maior incidência já desde 2005, se não me engano, né? E todos nós queremos, eu acho que conhecemos bem as insuficiências da governação centralizada com que estamos. Aliás, quando se planificou, quando fez parte do plano de campanha eleitoral, não é? Da atual governação, apareceu logo como princípio não sei se eu diria promessa, ou a pretensão de termos agora em 2020 a realização das eleições autárquicas. O povo angolano aplaudiu e acolheu bem essa ideia, essa hipótese, porque é uma necessidade imperativa. Mas eu gostava de falar um bocadinho sobre o discurso e dizer que, apesar de todos os pesares, e achas que esse discurso tocou em todos os setores, em todas as vertentes, correspondeu à expectativa? Não correspondeu à expectativa, é óbvio, mas tocou. Né? Por que não correspondeu à expectativa? Eu já lhe respondo. Eu queria antes dizer o seguinte: apesar de ser um imperativo consagrado na nossa legislação, a necessidade, não é? Ou a obrigatoriedade do chefe do Executivo pronunciar-se anualmente, a cada 15 de outubro, pelo menos o mérito da periodicidade, o facto de estar 3 anos no poder e a 4ª vez que vai à Assembleia, esse mérito podemos dizer que vamos dar ao atual Presidente. E tem que se manter, nós temos que criar a cultura de cumprir integralmente aquilo que a Constituição de 2010 consagra, pelo menos. Não é? E nós não vou dizer que nós não víamos no passado, víamos, mas houve momentos em que também já nos decepcionamos. O Presidente da República entrar para a Assembleia e contentar-se apenas com uma ovação de salva de palmas e ir embora. Já tivemos situações como essa. Não se pronunciou em nenhum momento. Eu acho que num processo de construção de democracia, esses detalhes não podem passar despercebidos. Agora, foi também um discurso com muito otimismo. De certo modo, apesar, repito, de todos os pesares, o Presidente da República, pelo menos, apresentou-nos algumas linhas com algum otimismo, que é bom, pelo menos vai galvanizar-nos para a esperança do trabalho que estamos a fazer e do resultado que nós vamos alcançar. Agora, que foi um discurso muito elitizado, também foi. Eu acho que está na hora de nossos... de cômputo geral, não só o Presidente da República, mas as pessoas que fazem parte do aparelho, terem uma linguagem mais despida. A linguagem foi muito difícil de ser a linguagem, perceptível. a mensagem, eu acho que nós temos que começar a criar uma forma de comunicar, uma forma abrangente, não é? Uma forma que capta a atenção, uma comunicação que realmente seja impactante. Foi fastidioso, 2 horas, 44 páginas, Tânia, já voltamos a falar sobre as 44 páginas. Segura aí que eu já volto assim. Deixa-me só ouvir a Maricel Cafama. Maricel, realizar eleições autárquicas no final deste ano seria uma utopia? Pelo menos. Eu penso que sim. Porque há forças que defendem a realização de eleições. Sim, nós não podemos, nós não podemos realizar as eleições autárquicas com esta previsão. Nós estamos no mês de outubro. Estamos já a entrar para a segunda, ou estamos na segunda, já a começar a segunda quinzena do mês de outubro. Praticamente o ano quase que terminou. Então, se nós precisamos de concluir a aprovação do pacote legislativo autárquico, precisamos que os órgãos do Estado ou do Executivo concluam as obras administrativas onde funcionar as próprias autarquias locais,
penso eu que nós não estamos na altura ou no momento de podermos realizar. Mas eu ainda digo assim, o mais importante é a aprovação, concluir a aprovação do pacote legislativo autárquico e também temos que dizer, a seguir a isso devem ser convocadas as eleições. E se as eleições não foram convocadas, há um prazo, a legislação... Mas também é uma expectativa muito grande da sociedade. Mas também, Chiesa, eu digo assim, há realmente uma expectativa. Eu, quando se fez a escutação com relação a essa questão das autarquias, eu, na altura, não estava em Luanda. E o que muito se diz cá em Luanda, de que as pessoas estão tão ávidas das autarquias, não é a mesma realidade que nós encontramos no interior do país. Eu lembro-me que muitas autoridades tradicionais, por exemplo, diziam que não, comecem primeiro vocês lá em Luanda, depois nós vamos acompanhar e vamos ver como é que vai ser. Se correr tudo bem, também podem chegar até aqui. Ok, não é esta a visão, que eu sei, não é essa a visão do Executivo. A visão do Executivo é sim, e até no próprio discurso, embora o Presidente tenha dito que elas não foram convocadas, que é necessário... Mas não foram mesmo? Sim, não foram mesmo convocadas, sim. Não foram convocadas e que há necessidade de que se conclua a aprovação do pacote legislativo autárquico. Ele, ao se referir mesmo às autarquias, eu penso que denota aí uma vontade de que elas sejam realizadas. Agora, também temos que acreditar que o momento em si não nos permite, tendo em conta estas condicionantes que nos levam a não poder... Qual é a principal condicionante? A não aprovação do pacote conclusão da aprovação agora dos pacotes... Agora a Covid também? A Covid-19 também, é um também mesmo, não é? Mas o principal, porque nós podíamos ter o pacote legislativo autárquico, começar-se com a questão do processo do registro oficioso, irem-se dando passos. Agora, neste momento, estão-se a dar passos, sim senhora, mas com a questão da Covid, nós temos que priorizar mesmo a legislação primeiro. Enquanto isso, vão-se criando outras condições, que é para então, no momento oportuno, se poder convocar as eleições. Deixa-me ouvir a Cisaltina. Cisaltina, 19 mil pessoas encontraram emprego durante o primeiro semestre deste ano através dos centros de emprego ou no contacto direto com as empresas. Portanto, dados que foram lançados pelo Presidente da República. Estes empregos estão a ter impacto direto na vida dos cidadãos? Sente-se na realidade? Bom, essa questão dos empregos foi, na verdade, uma das surpresas para mim no discurso do Presidente. Tive outras surpresas também relativamente à questão das autarquias. Não me perguntou, mas também quero dar um ponto aí sobre as autarquias. Quando o Presidente diz que somos todos responsáveis pela não realização das eleições, não somos todos responsáveis. Não, cada um tem a sua responsabilidade. Não. O Sr. Presidente diz somos todos responsáveis pela criação de condições para a realização das autarquias. Não somos todos responsáveis. Nós não legislamos, o povo, a sociedade civil não legisla. Portanto, nós não mas somos por todos... via dos seus representantes. Não somos todos responsáveis. Então, por via dos seus representantes, e nós sabemos como é que funciona o nosso Parlamento. Mais de 90% da iniciativa legislativa é do Executivo. Porquê? Porque os parlamentares do partido que detém a maioria parlamentar não têm iniciativa legislativa. Mas tem. Quando há, por exemplo, a oposição, neste caso, a oposição propôs uma lei. A oposição propôs uma lei que a maioria não deixa passar. Só uma lei? Nem sequer... Não, sim, mas neste caso, a maior parte... Eu agradecia a Cadalva não me interrompesse, por favor. Sim, não, mas são debates ao final. Não, e é mas interessante, não se ofender, vamos debater... Sim, vamos debater. Tem a palavra, Cisaltina. Vamos debater, mas, por favor, não me interrompa. Deixa-me falar, depois termine o seu fala. raciocínio. Obrigada. Eu estava a dizer que não somos todos responsáveis, porque neste momento o que falta é uma lei, segundo dizem os parlamentares da oposição, falta apenas a lei da institucionalização, né, das autarquias. Boa parte do pacote autárquico já está aprovado, já foi aprovado pela Assembleia, não é? E então, se nós estamos numa realidade em que os parlamentares não têm a iniciativa, e principalmente os parlamentares da maioria, né, não têm a iniciativa parlamentar, dependem quase que exclusivamente do Executivo. Por que atribui essa responsabilidade, principalmente aos deputados da maioria parlamentar? Porque nós vivemos... A minoria não pode fazer nada. O que eu estou a dizer, Chiesa, a oposição propôs uma lei que a maioria não aceita debater.
Tá a ver? Por isso é que eu estou a falar da maioria, a responsabilidade. E então, isso é responsabilidade para a iniciativa legislativa é do Executivo. Não é? O Executivo é que tem proposto a lei, depois os parlamentares aprovam. Por que essa lei não está ainda? Já entrou na Assembleia Nacional? Não entrou nenhuma lei para discussão, está a ver? Então, por isso é que não se pode falar que a responsabilidade é de todos. Não, a responsabilidade não é de todos. E também fiquei um pouco chocada pela forma como o senhor Presidente da República respondeu a essa questão das autarquias. Porque, apesar de não ter havido uma convocação, apesar de não ter havido uma convocação formal, nos termos em que a Constituição da República manda, houve um compromisso que foi assumido em 2018, que foi reiterado em 2019, e que foi reiterado no princípio deste ano também. Então, mas o que a Cisalpina considera como um compromisso? O anúncio? Não, quando o Presidente em 2018 falou que estabelece o ano de 2020 para a realização das eleições, quando depois ausculta o Conselho da República e depois reitera essa mensagem... Não, é um facto quando nós temos... Não, é um compromisso. O que é um compromisso, afinal? Se eu digo eu vou fazer, que é um compromisso. Se eu digo eu vou fazer tal coisa às X horas, é um compromisso que eu estou a assumir. O que é o fato consumado é realizar a coisa que a gente se compromete a fazer. Então, o compromisso político existe e nós temos vários exemplos de pronunciamentos feitos por membros do Executivo, parlamentares do MPLA, no sentido de reafirmar este compromisso. Houve sessões de auscultação, por exemplo, em Luanda, onde se reafirmou, o então Ministro da Administração do Território reafirmou esse compromisso. O compromisso existe. Então, quando o Presidente diz não foram convocadas, não é bem assim, não é tipo que nós imaginamos, o povo todo imaginou, sonhou que haveriam eleições e agora estamos a cobrar uma coisa que nunca foram foi mesmo convocadas. Eu repeti que de facto não foram convocadas, mas o compromisso de fazê-las esse ano sempre existiu. Ok. Passamos agora para a questão Portanto, é um compromisso que depois não foi consequente. Relativamente à questão dos empregos, faltou o senhor Presidente da República, no seu discurso, dizer onde é que estão esses empregos. Né? Falou assim, lançou um número de 19 mil, que eu acho que é interessante, principalmente no momento em que a pandemia da Covid tem estado a criar muitos embaraços, empresas a fecharem, pessoas a serem despedidas, e o Presidente da República vem falar na criação desses 19 mil empregos, mas também não fez não fez nenhuma referência ao número de empregos que foram perdidos durante este período. Seria interessante para que nós pudéssemos cruzar essa informação, porque os números lançados só assim não nos dão sentido de facto da realidade, não nos permite saber do estado da nação quando eles não são colocados em comparação com outros números, porque estamos a falar, por exemplo, a estatística do Instituto Nacional de Estatística fala num aumento do desemprego, a taxa de desemprego subiu para 32%, então é interessante, se uma pessoa diz, criamos 19 mil empregos e depois não faz uma contrapartida com os outros números, dá uma impressão errada de que de facto houve um progresso, quando na verdade não é bem assim. Vamos ouvir a Dalva, que está caladinha. Dalva, pelo menos 589 projetos que deram entrada na banca foram aprovados até setembro último no âmbito do Programa de Fomento da Produção Nacional. Os números são contigo. Vamos começar a refletir. Sim, penso que o que esses projetos para mim significam, no âmbito daquilo que foi a mensagem do Presidente da República, é que a sua materialização, não é, ou a concretização desses projetos vão se traduzir na geração de emprego em primeira instância, não é? É uma oportunidade, tanto que se dá à classe empresarial para que obtenham recursos junto de instituições financeiras, tanto nacionais e internacionais também. Nós estamos a falar da linha de crédito do Exim Bank, do Deutsche Bank, que o Executivo firmou. Alguns projetos foram aprovados e que os beneficiários poderão eventualmente materializar aquilo que é a sua visão empresarial, pode ser do ponto de vista do empreendedorismo e tanto ou mesmo das grandes indústrias que vão se instalando no nosso país. E, tanto, temos observado a nível do país, não é? E nos últimos dias a inauguração
de fábricas, quer no Polo de Desenvolvimento de Luanda, como na Zona Econômica Especial, e se apreciarmos estas indústrias instaladas, que algumas delas estão beneficiando de recursos financeiros locais, não é? Geraram algum posto de trabalho. E se calhar olhando um bocadinho também para aquilo que foram as questões que a Cisaltina levanta, não é? E eu penso que se fizermos alguma matemática dos concursos públicos realizados por instituições públicas, o ano passado, vamos falar da educação, da saúde e de outros ministérios, como das finanças e no âmbito da administração pública, quer direta e indireta, adicionado a estas fábricas, uma fábrica só, portanto, vamos falar em uma fábrica de telemóveis, de eletrodoméstico e tantas outras mais. Assim, de repente, eu consigo chegar, estamos a falar, a mais de 1000 postos de trabalho. Claro que não temos uma contabilidade dos números efetivos, mas é um número considerável de jovens que beneficiam do seu primeiro emprego, tanto ao longo deste período. E acredito que a materialização, como disse inicialmente, destes projetos vão se traduzir naquilo que é benéfico na economia, a geração de emprego. E eu gostava um bocadinho de entrar também na questão das autarquias, que foi a abertura do debate, e para dizer o seguinte, eu penso que, do ponto de vista político, as autarquias não devem representar um fim em si próprio. As autarquias não pode ser o fim de um político. O país... Qual deve ser o fim do político? O fim do político é procurar satisfazer as necessidades da coletividade. A autarquia, ela aparece como uma umbrella política. Houve este compromisso político, como disse aqui a Cisaltina? O que houve, naquilo que foi o meu acompanhar dos pronunciamentos políticos, é um órgão não deliberativo do Conselho da República, que se pronunciou favoravelmente para a realização das autarquias. Mas ainda assim, eu entendo que não há uma porta fechada, não se fechou a porta para a realização das autarquias. Não vamos cá desprestigiar a situação, tanto de saúde pública que o país vive. Eu, particularmente, perdi muitos amigos este ano. Perdi muitos amigos. Estou a falar de 5 pessoas chegadas que morreram agora por causa da Covid. E, entretanto, a Covid está aí, está a matar. O país, devido à situação, está com desafios. E muitos fazem a colação daquilo que está a acontecer em outras geografias. O que aconteceu na Namíbia ou em outros países, a realização de eleições. O que penso que nós devemos fazer é olhar para a nossa situação real, do ponto de vista social e financeiro, e olhando um bocadinho mais para a componente legal, que é verdade que não podemos realizar eleições autárquicas sem que o diploma legal ou o pacote legislativo esteja realizado. Quer dizer, indo um bocadinho mais à frente, e como dizia inicialmente, o país tem grandes desafios, desafios sociais, desafios econômicos, e que eu gostaria muito de poder ver um político a introduzir uma visão concreta a ser materializada de forma a auxiliar aquilo que deveria ser a ação do Executivo. Porque o que me transparece é que estamos a criticar por criticar, nós estamos a perder aquilo que deveria ser o foco. Estamos próximos de 2022. Eu gostaria de poder apreciar... das eleições gerais. Das eleições gerais. Gostaria de apreciar um político a trazer um plano concreto. Convencer, se calhar, a minha filha tem 18 anos. O que poderá eventualmente impactar na vida dessa rapariga daqui a 2 anos? O que poderá mudar? Então, são questões de fundo que eu penso que deveriam ser reavaliadas. Mas temos de esquecer as autárquicas? É isso que está eu entendo. Eu penso que o Presidente da República não fechou esta porta. Não disse que não se realiza as eleições. Neste período, até 2022. Pois, porque é um ato constitucional. E ainda assim, e eu vou trazer aqui uma visão para refletirmos nesta dimensão. Estamos a falar da descentralização, desconcentração, não é? Da máquina do Estado, no âmbito local. Com este constrangimento legal que se apresenta, eu penso que seria uma boa oportunidade, quer da oposição, como as instituições públicas, de experimentarem uma inovação.
Estamos a falar da possibilidade dos municípios poderem arrecadar receita. De que forma é que podemos afinar a máquina? De que forma é que podemos exercitar este ato de descentralização administrativa? Olhando muito mais para a componente financeira, como é que o Estado pode, mediante aqui um pool, junto da população local, buscar compreensão dos reais projetos e necessidades a nível da administração. É isso que nós tínhamos que pensar para podermos ajudar os nossos munícipes lá onde estão localizados. Muito bem, voltamos ao... Acho que esse exercício, se me permite... Sim, está aberto o debate. Eu já volto assim, Tânia. Esse exercício do ensaio que a Delva está a propor aqui, esse já tem sido feito há uns anos. Não é? Nós já tivemos um período em que os municípios recebiam todos uma verba de igual valor para poderem gerir e fazer esse exercício cada um. Não, desculpa, não é esse exercício. Sim. Um orçamento participativo em que a sua elaboração, de forma, tanto incipiente, inicial, em que os munícipes participam. Vamos falar, um projeto de construção de um órgão. Se me permitir. Da escutação comunitária. É isso. Muito mais concreto. Uma coisa é o Conselho de Escutação, outra coisa é chamar a população, porque uma coisa é o político. Por isso eu dizia que a autarquia é a umbrella política. Como é que nós vamos conceber, chamando não políticos, as pessoas, a comunidade, aquela senhora que vive naquele bairro, naquela rua, de que forma é que ela pode sugerir as políticas? Quais são as reais necessidades a nível da municipalidade? Sim, que é muito importante. Há alguns programas atrás, a Maricel passou aqui uns bons minutos a convencer-nos aqui no programa de que este exercício do orçamento participado pelos munícipes acontece hoje já. Portanto, tudo que a Delva está a dizer, como eu estava a dizer, é coisa que já acontece. Não acontece. É coisa que já acontece. Não acontece. Não acontece. Já foi. Sim. Sobre o orçamento, as questões sobre o orçamento e a participação dos cidadãos, a Marcel pode confirmar, isso já acontece, não é? Dentro dos conselhos de escutação. Portanto, isso já acontece. As autarquias são um imperativo da Constituição. Portanto, eu tenho muita dificuldade de acompanhar as pessoas que dizem mas o presidente não fechou a porta. O presidente não pode fechar a porta, porque as autarquias não acontecem porque o presidente quer. As autarquias devem acontecer porque são um imperativo da Constituição. O que era ideal, e outra coisa também, ninguém está a minimizar a questão da Covid. Tanto é assim que o próprio presidente, ao justificar a não realização, não usou o argumento da Covid no seu discurso. Ele usou um outro argumento. E então, o que seria ideal que o senhor presidente da República fizesse era, de facto, admitir, como admitiu, o facto de não se ter concluído o processo legislativo em si, que vai regular as eleições, mas assumir ou reafirmar um compromisso avançando uma data tentativa. Sim. Isto sim seria o ideal, isto sim seria transmitir a confiança ao cidadão de que, de facto, o senhor Presidente da República honra os compromissos que assume. Porque, só para terminar, o compromisso que foi assumido, que eu insisto em chamar compromisso político que foi assumido, não foi só assumido depois do Conselho da República. O senhor Presidente da República, mesmo enquanto estava em campanha eleitoral, reiteradas vezes falou de realização de eleições e falou do ano de 2020. Portanto, é preciso também fazermos aqui um exercício de honestidade intelectual para nós ajudarmos também os políticos e os que governam a honrar aqueles compromissos que assumem. Deixa-me ouvir agora a Maricel para voltarmos a Tânia. O discurso do Estado da Nação, o titular do Poder Executivo... Mas temos que sair também da questão das autarquias. Podia muito bem ter omitido esse dado se não tivesse vontade da realização dessas mesmas eleições. A Chiesa fez-me uma pergunta. A Covid é um dos motivos do adiamento? Eu posso dizer que também, foi o que eu disse também.
Há um estudo, um estudo da contagem da Fundação Internacional dos Sistemas Eleitorais a nível internacional, que diz que centenas de eleições a nível do mundo foram adiadas. Começando pelos Estados Unidos, que mantém a data das eleições presidenciais, mas adiou as primárias. A Índia adiou também de 26 de março ou qualquer coisa as eleições dos conselhos dos estados. Sim. Brasil também adiou as eleições locais. França adiou as eleições locais. Quer dizer que a Covid, de uma forma direta ou indireta, impede, sim, a realização de eleições. Isso não é problema só da Angola. Independentemente disso, há uma outra questão que eu também gostaria aqui de frisar, Cisaltina. Não é contradizer, estás a dizer, espera só. Não adiou. Não foram os países, o que eu estou a citar, países que já tinham datas, que eu estou a referenciar aqui. Adiaram. Implica, quer dizer, que já tinham data, adiaram. Nós que nem data tínhamos. Então nem podemos aventar a possibilidade de dizer que o presidente adiou ou o executivo adiou as eleições autárquicas. É só um minuto. Eu posso. A outra questão é rápido. É rápido. Quando o presidente diz que nós somos todos responsáveis, sim, há vários níveis, nós somos todos responsáveis pela realização das eleições autárquicas, Cisaltina. Por quê? Porque o Parlamento tem a missão de ver a questão da legislação. O Executivo tem que ver as infraestruturas autárquicas e questão do registro oficioso. A sociedade civil também tem a sua contraparte nisso. Nós temos, a sociedade civil deve trabalhar com estes órgãos e pelo menos ajudar a informar ou a educar a sociedade. Então tu estás à espera que daqui a um mês ou 2 meses, daqui a um mês ou 2 meses que você deve formar. Não. Tu já sabes que eu trabalho disseste com bem, questões de educação cívica, disseste bem, é um imperativo legal a realização das autarquias. Com base na lei. É um imperativo legal. Sendo um imperativo legal, a qualquer momento vai ter que ser realizada. Então, nós devemos jogar pela antecipação, irmos já fazendo o nosso trabalho. A outra questão é o trabalho da mente. Deve ser feito. Nós, sociedade civil, podemos fazer. Há uma outra questão que eu quero aqui rapidamente rebater, é a questão dos 19 mil empregos. O titular do Poder Executivo reconheceu que, ainda assim, tem estado a haver muitos despedimentos. Eu, pelo menos, estive atenta e eu vi. Tem estado a haver muitos despedimentos, mas ainda assim, 19 mil postos de trabalho foram criados. E eu não digo aqui assim de certeza que vi, que contei ou qualquer coisa, mas eu sou muito atenta a números. E vamos dizer, por exemplo, o PAC apoiou 300 cooperativas. 300 cooperativas são compostas por quantas pessoas? Uma cooperativa não tem menos de 7 ou 9 pessoas. Quantos trabalhadores estão nessas 300 cooperativas? Vamos multiplicar. Vamos falar de várias fábricas que temos estado a ver a serem inauguradas. Postos de empregos direto e indireto. A própria agricultura que tem sido uma campanha, uma força impulsionadora do atual executivo. Nós temos sempre a agricultura é a base, a indústria é o fator decisivo. E mesmo nos anos transatos, nos anos do partido só. Ninguém está a disputar só isso. Naquele tempo, o que é que nos gerava emprego no país? Era a agricultura e a indústria. É normal. Vamos ouvir a Tânia. Tem a palavra, Tânia. Obrigada. Eu quero só um segundo para falar da autarquia e depois de falar realmente das empresas. Sim, temos que ir para os assuntos. Há muitos pontos aqui do discurso. Eu concordo plenamente quando a Cisaltina diz que faltou a calendarização. É que com isso nós não queríamos esse debate aqui. Exato. Não é que não foram anunciadas é sabida. Mas a partir do momento em que o presidente, sim, obrigado. A partir do momento em que o presidente da República apresentar-nos um calendário, esse debate dessa forma vai ser escusado. O presidente da Assembleia Nacional disse, né, e apresentou antes do presidente da República tomar a palavra, que até 2021 o pacote autárquico será concluído, o pacote legislativo. Ok, mas se nós tivermos uma data avançada, se nós conseguirmos saber, o presidente da República, se nos disser, vai ser dia X, o MPLA, a Cisaltina falou em outras palavras, tem a faca e o queijo na mão. A partir do momento em que a maioria absoluta no Parlamento, quando apresentar o calendário, quando realmente mostrar, em termos práticos, a vontade e a data, porque discurso a gente já os conhece. Nós estamos a falar das autarquias, nós conhecemos os meandros, entra e sai, e não é justo nós falarmos que a sociedade civil não tem feito a sua força, não tem colaborado, não tem dado a sua parte para que realmente tenhamos... Eu não estou dizendo que não todos responsabilidade. Eu disse que concordava com essa afirmação do titular,
quando diz que todos nós temos a vários níveis e cada um com a sua percentagem. Por isso é que eu descrevi os vários setores que têm a sua responsabilidade. Falei do Parlamento, falei do Executivo e falei da sociedade civil. Muito todos bem. nós temos responsabilidade. Maricel, vamos deixar a Tânia concluir. Obrigada. Eu acho que, Maricel, os pontos positivos que houve nesse discurso, e estamos aqui a aferir uma questão muito importante, muito impactante, que está, e é sempre manchete, que as autarquias, é importante saber que já os conhece. Quando a gente aqui analisar as fragilidades, o próximo pronunciamento do nosso chefe de Estado vai ser sempre melhor. E para concluir, falando mesmo das insuficiências, realmente há uma questão aqui que eu quero dar, são 2 exemplos. De acordo com o Índice de Percepção de Corrupção Transparência Internacional, o nosso Presidente da República, no seu pronunciamento, diz que Angola subiu 19 lugares. Segundo o mesmo relatório, Angola subiu apenas 7. Nós saímos, não são 19, não é? Segundo a edição de 2019, divulgada em janeiro, Angola subiu apenas 7 lugares. Não é? O nosso presidente diz que subimos 19, como eu acabei de dizer, não é certo. Nós saímos da posição 165 para a posição 146. Deve ter havido aqui uma imprecisãozinha na altura. É importante nós falarmos sobre isso, para que a equipa que concebe o discurso do nosso chefe de Estado esteja atenta. E faça um trabalho realmente transparente e real, que nós sabemos que estamos a crescer e hoje temos mais percepção, a própria liberdade de imprensa, a vontade, a discussão a nível político que existe hoje pela sociedade civil, mostra claramente que a gente subiu e melhorou consideravelmente, mas não é preciso exagerar os números, 7 para 19 é muito. O outro exemplo tem a ver com... E foi assim mais ou menos. Sim. Não. A questão de estrada também, eu penso que o órgão de direito respondeu mal ou bem, pelo menos pronunciou-se em tempo útil. Em relação ao mercado cambial. Esse esclarecimento. Eu penso que sim. Temos que ser proativos e evitar ruídos na comunicação. Especulação, sobretudo. Sim, o Presidente da República diz que a introdução de uma taxa cambial mais flexível permitiu ajustar o valor da moeda nacional. Aqui houve um pequeno equívoco. A leitura do número não foi das reservas internacionais líquida. O Presidente da República leu o número referente à reserva internacional bruta, que dá 15 milhões qualquer coisa. Quer dizer, foram os números, vamos lá, exagerados, maximizados, se calhar para cair bem. Mas também, repito, a equipe econômica, quando concebeu a sua parte, pareceu-me que cada setor fez o seu contributo e entregou. Exagerou e, mais uma vez, levou o Presidente da República a cometer erro. Por que o nosso discurso foi fastidioso? É importante falarmos sobre isso. Porque os nossos ministros... Achas que não eram necessárias 2 horas para o discurso? Dispensadas. Sobre o Estado Se da nação. nós exigíssemos que os ministros, vaidosozinhos, mensalmente ou com base numa calendarização, fossem à Assembleia Nacional prestar contas, nós não teríamos um relatório exaustivo como tivemos. Quando eu falo que foi um discurso elitizado, eu compreendo a política governativa atual, quer chamar a atenção internacional. Nós falávamos muito aqui, não é? Da diplomacia econômica internacional. E senti por demais nesse discurso. Foi um discurso não necessariamente virado para dentro, mas como quem diz, olha, ajudem-me a prender esses larápios, ajudem-me a mandar o dinheiro para aqui, porque com isso nós estamos a resolver estrada, energia, água e todos os setores que foram elencados. Porque os nossos ministros, repito, não vão à Assembleia prestar conta. Nunca vi o camarada Borges, na qualidade de ministro, por exemplo, da Energia, dizer porque... Mas quando há discussões sobre o Orçamento Geral do Estado dos Ministros, vão... Oh, filha, isso é assim. Não é, eu acho que aquele relatório seria dispensável, repito, e eu quero mesmo enfatizar isso, se cada um, a seu tempo, a seu nível, prestasse... Porque é eles que são titulares das pastas. Não terminei, filha. Falaram à vontade? Sim, não. Assuntos que não foram realmente debatidos e era desnecessário. Eu estava a falar do exemplo do setor da energia. Nós tivemos promessas que até 2016 nós teríamos uma produção de 7.000 megawatts. Não tivemos. Nós estamos hoje em 2020 e só estamos... Essa promessa foi feita por José Eduardo Santos. O atual ministro da Energia já não vem da legislatura passada. Já não se encontraram aqui novo. Quer dizer, tinha que passar na Assembleia. Nós tínhamos que ter uma explicação dele. Por que o país gastou balúrdios de dinheiro e hoje nós estamos a produzir menos de 5.000. Estamos em 4.000 numa promessa que vem do passado. E só há uma evolução agora. Porque temos alguém, o Presidente da República, que até explica e fala. E nós temos a oportunidade, com os relatórios, com o discurso, fazer um acompanhamento e conseguimos fazer essa percepção do número. Eu não sei se me faço perceber. Não precisávamos, e faltou, quando as pessoas reclamam nas redes sociais e outras plataformas que faltou empatia, cada um tem a sua matriz, cada um tem a sua natureza, mas o angolano gosta de uma comunicação impactante.
E eu acho que é pela profissão militarizada, o nosso presidente é excessivamente sério. É um momento sério, é óbvio, né? Claro. Mas fica pesado. Quando eu falo que faltou empatia, por exemplo, quando se referiu à questão da Covid, se falasse de números, e eu sei que tem até Mas sentimento que é estás humano. aqui a defender que foi exaustivo? Não, filha, mas bem sintetizado, um discurso trabalhado, um discurso à altura dos problemas, é o nível da população que tu tens. Não precisas levar 2 horas, 40 minutos estava bom. Aquele relatório foi maçudo, porque a companhia que engana sempre o chefe. Escreveu só já muito desnecessário e entregou. Não é preciso, não é preciso. Eu acho que eu não sou a única que partilho essa opinião. Deixa-me ouvir aqui. Há muitas críticas em relação ao procedimento de contratação implementado pelo Executivo. Portanto, falo do concurso limitado. Podias dar assim uma pincelada sobre este concurso? Interessante. Porque eu penso que, em primeiro lugar, a Lei 9/16, 16 de junho, que é a Lei dos Contratos Públicos, no seu artigo 22, define 4 procedimentos de contratação. E penso que o modelo que fez referência é parte deste artigo. No número 1, tanto do artigo 22. Em segundo lugar, que é muito mais importante, é o fato, se nós olhamos hoje para o Orçamento Geral do Estado, grande parte das despesas do PIB tem fonte de financiamento externo. Financiamento externo implica dizer que o financiador estrangeiro que vem apoiar estes projetos obriga ao Estado que ele traga as suas empresas. E, neste caso, o maior financiador é a China. Esses financiamentos são financiamentos em que o Estado tem pouca agilidade de poder trocar aqueles que serão os operadores da facilidade de crédito. Nessas condições, e pela a dimensão do projeto, a urgência e grande parte da urgência que se tem, há poucas chances do Executivo poder desdobrar-se. Então, a reclamação legítima que muitos políticos fazem do modelo de contratação, da simplificação ou prévia qualificação é legítima, mas, entretanto, tem um amparo legal. E esta condicionante está também amarrada ao orçamento. No orçamento, se vimos, grande parte dos projetos, a fonte de financiamento não é o recurso do Tesouro, não é ROT. São FE, financiamento externo. E por esta razão específica, impõe ao Executivo a obrigatoriedade de implementarem-se este modelo, este procedimento de contratação. Portanto, não está-se aqui a querer pensar que é uma vontade própria, mas é verdade que este procedimento, que é este procedimento de financiamento, que é obrigatório. Se nós olharmos os modelos de financiamento, por exemplo, da Espanha, do Exim Bank da China, do Deutsche Bank da Espanha, ou mesmo da Inglaterra, eles obrigam-se, financiamento, chama-se crédito à exportação. Queríamos lembrar este nome, é o nome que se tem. É crédito à exportação, em que toda a matéria-prima e os equipamentos vêm da entidade financiadora. E que as empresas, a operacionalizarem estas linhas, são deles. Logo, o caminho mais fácil e célere para a materialização de projetos inadiáveis é mesmo o modelo de contratação limitada de prévia qualificação. Muito bem. Segundo o Presidente da República, todas as previsões anteriores à crise apontavam que em 2020 Angola cresceria 1,8% em consequência da crise pandémica. Espera-se agora que o país venha a evidenciar uma taxa negativa de crescimento na ordem dos 3,6%. Como é que podemos fazer para inverter o quadro atual? Kiesa, eu penso que o Presidente disse no seu discurso, disse muito bem, não se perde o foco, o único foco que se tem é a diversificação da economia. Não há história, não há outra ciência econômica nem jurídica. Porque as oportunidades hoje não são as mesmas. O conceito a ser implementado é a diversificação. Um país menos dependente do petróleo. A melhoria do ambiente de negócio para tornar Angola uma plataforma real de atratividade em que o investimento privado se concretize, gerando empregos, empregabilidade e trazendo renda para as famílias.
é um dos caminhos. Um outro caminho é também o Estado, em sede do processo que está levando a cabo agora da privatização, é mesmo todos os ativos que estão na esfera pública devem ser privatizados. E também os ativos recém-adquiridos passaram agora, o grande grupo do meio da comunicação social que passou para a esfera pública. Logo após a elaboração dos estudos de viabilidade, os levantamentos vão sendo feitos, o Estado deve privatizar, dando a primazia à classe empresarial privada. E o último, menos importante, é criar condições financeiras tanto que facilitem a classe empresarial privada para que possam exercer o seu real papel. Sim, Cisalpina. Sim, não, eu queria só fazer um ou dois comentários relativamente a outras questões. Sim, temos muitas questões aqui que o Presidente falou. Pegando o gancho do que a Dalva estava a dizer relativamente à privatização, o Presidente deu dados sobre como é que esse processo está a correr, quantas empresas já foram privatizadas. Mas no âmbito da transparência seria interessante que houvesse um lugar onde os cidadãos pudessem aceder a essa informação, porque na falta de informação sobre, quais são as empresas que já têm os processos, principalmente essas que estão a ser recebidas, quais são as empresas que já têm os processos de avaliação e tudo isso concluído, estão cotadas, qual é o preço que está a ser exercitado para as pessoas poderem saber e depois terem, para nós não ficarmos com aquela impressão de que saiam uns empresários, depois cria-se uma outra classe de empresários escolhida a dedo também, como foi no passado, para ficarem com os ativos que estão a ser recuperados. Isso é muito importante no âmbito da transparência. E se fizer isso, por exemplo, nós ouvimos já aí nos grupos de fofoca do WhatsApp, já tem informação sobre pessoas que potencialmente vão ficar com a TV Zimbo, pessoas que vão ficar com essas coisas. Era importante que houvesse uma informação, um lugar onde os cidadãos oficialmente pudessem saber quais são as empresas, a quanto é que estão a ser vendidas e não sei o quê, e tudo isso. Isso é importante. E outra coisa tem a ver com a questão da percepção relativamente à corrupção. Os números que o Presidente apresentou em termos do estudo que citou foram exagerados. Vamos exatamente entrar para este tema. Vamos sobre entrar. Os desvios. Sim, mas eu queria só. Queria fazer aqui um ponto. Porque sim, reconhecemos que tem havido um trabalho de combate à corrupção, tudo isso, mas às vezes as pessoas costumam dizer, mas há pessoas que estão a ser julgadas, que nunca se pensou, ninguém pensou que seriam julgadas. Mas se nós quisermos ser rigorosos mesmo, de pessoas que estavam ainda em posição de poder com as imunidades, que foram julgadas e condenadas, contamos ainda nos dedos. Né? A maior parte das pessoas que estão a ser julgadas por crimes de corrupção são pessoas já caídas em desgraça, pessoas que já não estão a exercer funções, porque as pessoas que estão a exercer funções estão de alguma forma blindadas. E temos casos, exemplos com nomes, se for possível citar, podemos citar com nomes. Né? Por exemplo, nós há uns tempos ouvimos denúncias envolvendo o ministro da Energia e Águas, por exemplo, sobre aquela cena das girafas. Ninguém investigou, ninguém fez nada, fez silêncio. Há o caso também do senhor do gabinete do Presidente da República também, né? Ninguém fala, a comunicação social parece que tem um pacto de não noticiar e não divulgar nada das notícias. Então, vamos exatamente entrar para essa questão dos desvios. Sim. Portanto, essa questão é fundamental, essa questão da impunidade é fundamental para nós continuarmos a subir e chegarmos lá no 19 que o Presidente falou que ainda não estamos, para subir os 19 pontos. Então, passamos em relação a isso. Um outro ponto que eu queria... Cisalpina, temos que avançar. Não, mas então... Sim, porque temos o ponto da corrupção aí... Tá bom. Não, mas eu ia falar, não era da corrupção. Por isso é que eu estava a dizer para era avançar. sobre a questão da Estratégia Nacional dos Direitos Humanos, que eu senti falta no discurso do Presidente falar um pouco sobre a questão da violência policial, porque morreram muitas pessoas
neste período da violência policial, e eu espero que a questão para abordar essa questão da violência policial esteja incluída dentro da Estratégia Nacional de Direitos Humanos, porque isso é muito importante. Muito bem. E o Presidente da República, João Lourenço, renovou nesta quinta-feira em Luanda o seu compromisso com o combate à corrupção, sublinhando que este mal já terá lesado o Estado angolano em pelo menos 24 mil milhões de dólares americanos, um dado que tinha sido avançado já a um jornal norte-americano. Quero ouvir a Maricel, que está caladinha. Maricel, os 24 mil milhões de dólares que o Presidente da República diz que podem ser os valores podem ser muito superiores, olhando para as investigações que continuam a ser feitas. Sim, eu concordo que os valores devem ser superiores ao anunciado, porque as investigações estão em curso. E cada dia que se vai mexendo num e noutro processo, vamos encontrando novos dados. Um dos casos que acredito que nos ressaltou à vista, que muitos de nós não esperávamos, vamos ter que tocar, é o caso da seguradora das 3As. Acredito que quando se começou a falar do combate à corrupção, assim, a simples olho, a olho nu, não nos passava pela cabeça que nós teríamos uma situação como essa, que foi a questão das 3As. Então, eu também concordo plenamente que a dilapidação do erário público foi em maior dimensão e não apenas nesses 24 milhões de kwanza. Agora, uma coisa de dólares, 24 mil milhões de dólares. Agora, uma questão que digo é que nos entristece. Por quê? Porque a dilapidação desses valores, não importa se foram em imóveis, se foi dinheiro vivo, ou como é que esses valores saíram, mas esses valores impediram em grande medida que o país avançasse, crescesse e pudéssemos estar a caminhar para o desenvolvimento. Hoje, vou ter que recuar de qualquer jeito no discurso do Presidente, do Estado da Nação. Ouvimos o número, por exemplo, de camas que o país hoje tem a nível hospitalar. Estamos em crise. O país está apertado, o mundo está apertado. Conseguiu-se, com prioridade, com foco e objetivo, aumentar esse número de camas. Não podíamos ter feito com esses recursos todos que foram dilapidados. Realmente. Estamos a ver hoje a aposta séria que está a ser feita no setor da agricultura e o casamento que está a ser feito no setor privado ou da questão do setor, do aumento da produção nacional para reduzirmos as nossas a taxa de importações. Esse exercício no passado também devia ter sido feito. Aproveitávamos importar o máximo, que é para com essas importações podemos ter muito dinheiro lá fora. A questão das importações. Conseguiam pôr muito dinheiro lá fora, dinheiro que era para importar, o que não era para importar, o dinheiro ia lá para fora e o Estado aqui, o angolano, o pacato cidadão, deixava de ver os seus direitos assumidos por ele. Por quê? Porque essas pessoas que andaram a tirar o dinheiro, uma parte está acredito que um valor muito reduzido foi investido no nosso país. Hoje vimos esses bens que estão a ser apreendidos pela área de recuperação de ativos da PGR, mas sabemos nós que a maior parte desses valores foram colocados no exterior do país. Quantos angolanos morreram de fome? Quantos angolanos morreram nos hospitais por falta de medicamentos? É uma questão que vamos analisar daqui a bocadinho. Vamos a um breve intervalo. Quando voltarmos, vamos continuar a falar sobre os 24 mil milhões de dólares norte-americanos que foram desviados do cofre do Estado. Até já. E vamos continuar a falar sobre os 24 mil milhões de dólares que foram retirados dos cofres do Estado. Passo agora a palavra a Tânia de Carvalho para depois voltar a ouvir a Maricel. Pois, este é um daqueles momentos que... Maricel, depois. Tá bom, sim, muito Tânia. depois. Ok, infelizmente, na minha ótica, esse é um daqueles momentos que de certo modo esvaziou o pronunciamento também do Presidente da República quando do Estado da Nação, né? Porque se não tivesse feito, por exemplo... Esvaziou, porque quando a gente falou da corrupção, de certo modo as pessoas já estavam ávidas, já sabiam, já foram ler, esvaziou, tirou o impacto, né? Retirou o impacto e eu acho que
Mas aqui permitam-me, por favor, fazer aqui uma chamada de atenção, uma sugestão, uma crítica ao nosso Presidente da República. Esses assuntos têm um outro impacto, têm outra dimensão quando são inicialmente os pronunciamentos feitos cá dentro. Nós temos que deixar a cultura do passado que tinha o antigo presidente, dos assuntos importantes do país, falava lá fora. Quando a gente fica aborrecido, por exemplo, com os nossos que estão a sofrer processos jurídicos e outras situações aqui e vão se queixar lá no país dos brancos, vão lá falar nas outras... Nós temos uma televisão pública, nós temos um órgão de comunicação social, quer seja público ou privado, com capacidade de fazer entrevista. Faz muita diferença. Tem um impacto. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Eu acho que se haver um outro preparo, a não ser que eu não esteja a perceber de facto a estratégia, não é? Mas eu acho que o impacto tirou o impacto. Agora, que valor, obviamente, são superiores, me parece que é uma questão de dígito. O pronunciamento passado, o Presidente da República falou em 4,7 mil milhões. Com 1, 2 à frente, fica 24 milhões. Os especialistas, os que fazem análise, os que estudam, dizem que o país perdeu mais de 120 mil milhões. Os outros falam bilhões de dólares. Vamos esperar que até 2022 o 1 vai aparecer lá frente. Informação então vai oficiosa. então vai ser 124 ou um bocadinho mais. É grave. Agora, para sustentar esta afirmação, era bom a Comissão de Recuperação de Ativos tirar um relatório preliminar para sustentar, porque a comissão está muda e surda, assim como a PGR. Já existe há muito tempo, desde 2018, não é? Que foi criada, e nós não temos de facto contato com o trabalho que está a ser feito. Quando a Cisaltina um bocadinho falou de uma plataforma para a gente saber das empresas que estão a ser alienadas, vendidas, tudo casa nisso. Ok, recuperamos agora perto de 20 mil milhões, de 7, mas ok, em termos tangíveis, está onde? O que é que se recuperou? E quando eu falo disso, aparecem outras questões. Por exemplo, o valor saiu de 2010 a 2015. Nesse período, para além de Isabel dos Santos, exemplo, né? Na Sonangol passaram outras pessoas. Falo da Sonangol porque, para além da coluna vértebra, é já o caminho que saiu a maior parte do dinheiro. Sonangol e o setor da construção. Se desconhece um gestor da Sonangol que seja arguído nesse preciso momento. Não é? Se desconhece, não sei. Tinha que necessariamente haver um... Então, mas um caminho, quem controla o caminho, ninguém passa, todos estão mesmo aí com coíba na mão e os canhaques à vontade do país. Alguma coisa não está bem. Alguma coisa não está bem. Era bom nós sabermos a nível dos processos. Para além disso, essas empresas de consultoria que andaram a levar aqui, a nos aprovar relatórios a peso de ouro, cada uma recebia essas Deloitte, KPMG e todas as outras mais que são muito famosas, que aprovaram relatório e contas de muitas empresas, como é a Sonangol, aprovaram bem, mesmo tendo conhecimento disso. Nós, o povo, devíamos exigir também responsabilização. Também o inquérito. Também deviam devolver os dinheiros que andaram a levar aqui, a fingir que estão a trabalhar. Quem fala dessas empresas fala também do Tribunal de Contas. Onde é que andou o Tribunal de Contas que não viu o dinheiro a sair? Onde é que andou o BNA que andou a fazer e a autorizar transações? Há relatos que se diz que uma só pessoa no país, por ano, tirava mais de 100 e tal mil milhões de dólares ou milhões de dólares para justificar pagamento aqui, quando o banco disponibilizava apenas 63, 62 milhões de dólares de divisas para 18 bancos no país, não é? Então, eu acho que está na hora de imprimirmos seriedade, de imprimirmos um trabalho conjunto nisso. Não pode ser o Presidente da República a falar e uma comissão tão importante, com um peso como esse, remeter-se ao silêncio. Né? Tem que sustentar como anexo, tem que tirar, e as coisas vão fluindo. Dalva, achas que poderemos vir a ter mais surpresas pelo andar da carruagem? Penso que sim, Chiesa. Eu penso que muita coisa, muita água ainda vai Quem correr. viver, verá. Sim, é preciso, temos um bocadinho de paciência. E eu entendo, tanto esta informação que o Presidente da República fez, esse pronunciamento que teve, a entrevista que deu no Wall Street Journal. Em diplomacia econômica, a comunicação é de dentro para fora. Dependendo da estratégia que o líder quer e por aquilo que o presidente se acostumou, a Angola está preocupada em despertar a consciência dos investidores externos para Angola. A Angola está preocupada em posicionar-se nos grandes mercados financeiros internacionais. E este jornal ocupa uma cota importante a nível dos mercados globais. E se Angola quer se posicionar internacionalmente, tem que falar com os big players, com os grandes jogadores do mercado. E este jornal é muito importante. É importante, este número não é desprezível. É um começo.
É um pé que foi lançado e que acima deste muitos mais leis nível podem ser colocados. Porque se nós olharmos o desempenho econômico de Angola desde 2006, 2005 a 2013, em que o preço do petróleo conheceu tanto números fora da média, estamos em mais de 100 dólares por barril. Nesta altura, o país arrecadou muita receita. E se olharmos de que forma é que estes valores foram utilizados no nosso país, temos que concordar que aquilo que pensamos que era, afinal de contas, não é. É a qualidade das nossas infraestruturas. É a qualidade das nossas infraestruturas que muitas vezes nos levam a pensar que o conceito que Max Weber, já falamos aqui no passado, desenvolveu, que é o patrimonialismo. É uma característica de Estado em que não se consegue diferenciar o bem público do bem privado. E penso que as autoridades angolanas devem trabalhar, devem perseguir este património. Foi lançada uma base e tem que se continuar. As pessoas podem empolar os números, mas o importante é que o Estado consiga arrecadar estes valores, ou pelo menos identificar e arrecadar. Recuperar, sim. Mas em sede disso, Keza, eu gostava de sugerir ao Executivo. O nome da recuperação de ativos está sendo levado a cabo. Seria bom o Estado criar um instrumento financeiro, um fundo. Vamos com um nome, um fundo de estabilização, um fundo com um nome, em que esses recursos todos seriam alocados. Fizemos uma instituição, seriam alocados. Depois podia ser sob dependência do Presidente da República, enquanto titular do Executivo, ou do Ministério das Finanças, ou do Banco Nacional. Não importa. Criar uma instituição financeira que vai ser responsável pela utilização ou gestão, desses recursos. E que tivesse uma finalidade da utilização para projetos sociais concretos. Não é? E desta forma, eu penso que teríamos uma maior visibilidade da utilização desses recursos e daríamos também, se calhar, maior transparência naquilo que é a recuperação. Podem ter sido desviados mais dinheiro do que aquilo que Angola deve? Sim, certamente. E nós já saberíamos essa informação com um pouco mais de detalhe se tivessem sido realizadas as comissões de inquérito parlamentar, a Sonangol, se tivessem sido feitas auditorias que tanto a sociedade civil como os políticos da oposição têm estado há anos a pedir. Porque sim, é importante o facto do presidente ter avançado um número que não é conclusivo, né? Mas quando o presidente diz não, à medida que vamos investigando, isso também, à medida que vamos investigando, essa investigação pode demorar 5 anos. Mas investigação é investigação e leva o seu tempo. Está bem, mas a gente tem que dizer... Queimar etapas. Não, mas não é queimar etapas, não é queimar etapas, mas temos que ter times. Temos que ter prazos também para concluir coisas. Nós não podemos dizer eternamente, quer dizer, o combate à corrupção começou em 2017, quando o presidente tomou posse. Não podemos dizer que de 2017 até hoje ainda só descobrimos lá isso, estamos a continuar a investigar. E depois também falar, se nós tivéssemos feito essas investigações já há muito tempo, se calhar já devíamos ter uma fotografia muito mais real da situação. E isto é importante mesmo para transmitir essa confiança toda que é preciso criar nos cidadãos. Uma coisa só que eu fiquei sem entender, nos números que também o presidente avançou, em termos dos dinheiros que já foram recuperados, fiquei sem entender se aqueles valores dos 4 mil milhões, quase 5 mil milhões, incluía os valores do Fundo Soberano ou era para além dos valores do Fundo Soberano. Essa parte também deixa eu ouvir rapidamente, Maricel, a forma como está a ser conduzido o processo de recuperação de diversos bens portanto, pela PGR é a mais acertada? Aqui pelo Gabinete de Recuperação de Ativos? O Gabinete de Recuperação de Ativos, pelo que me parece, não
Eu acho que está a fazer a sua parte. Ele cabe a si fazer mesmo a recuperação, não é? Ou, sim, para fazer com que esses ativos sejam devolvidos ao Estado. Sim. E penso que está a cumprir com o seu papel. Agora, há aqui duas situações que já foram aqui levantadas. Uma é a questão da divulgação periódica daquilo que... Uma coisa é quando se trata de imóveis e a outra coisa é quando se trata de... Cash. De cash. Dinheiro mesmo. Quando se trata de dinheiro, de dinheiro. Quando se trata de dinheiro, nós não temos estado a acompanhar a esta área, a fazer também a divulgação do que é que recuperou. Até aí, eu penso que é necessário que isso seja... Divulgação regular. Regular. Do mesmo jeito que nós tomamos contato com a informação de que o património X ou Y foi recuperado, também nós devíamos regularmente ir sabendo, e não de forma como eu vejo muitas das vezes muitas forças a exigirem que tinha que ser o titular a divulgar. Não. Esta área mesmo que faz divulgação de imóveis também devia fazer a mesma divulgação de dinheiro. Muito bem. Agora, a outra questão é que destinos serão dados a estes imóveis e que destinos serão dados a esses valores. Então, a ver, então aí vai vamos acontecer. Sim. Vamos passar por outro tema. Pelo menos 60% a 80% dos bens agrícolas consumidos em África são produzidos pelas mulheres rurais, que são a base da economia e a chave para a sua expansão. De acordo com Ana Dias Lourenço, a primeira-dama da República foi anfitriã da videoconferência sobre o contributo da mulher rural nos sistemas agroalimentares e na economia, iniciativa que contou com o apoio do Programa das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura. Qual é a realidade da mulher rural em Angola? Dalva Ringote. A realidade da mulher rural em Angola é uma mulher que não está na inclusividade, é uma mãe sofredora que todos os dias trabalha para poder suster os seus filhos, que usa a agricultura como meio de subsistência, uma mulher que desbrava todos os dias da sua vida, que é chefe de família, uma grande guerreira. E nesta perspectiva, Kesa, dando na sequência do programa que o Executivo tem levado a cabo, que é o programa Quenda, não é? Eu entendo que o Estado deverá avaliar a pertinência de criar um programa similar, o programa de transferências sociais produtivas, que tem como principal foco a mulher rural. E penso que a semelhança do que é realizado nas geografias regionais, falo do Quênia, do Ruanda, não é? E aqui também do Botsuana, que eu estou sempre a referir. Um programa com esta estrutura vai gerar, no curto prazo, empregabilidade. Porque o Quenda é um programa de subsistência, ajuda financeira. Logo, as transferências produtivas, o que é que permite? Vai permitir que o Estado crie condições para que se atribua à mulher rural equipamentos como tratores, temos agora uma fábrica de tratores, a terra, insumos de produção, como adubos e outras coisas mais. Que quando se cria um programa como este, o que é que vai gerar? A mulher automaticamente recebe o know-how também, recebe o conhecimento, utiliza esses meios de produção e gera empregabilidade na sociedade. E eu acompanhei o webinar em que a primeira-dama esteve, portanto, foi anfitriã, e muito interessante, a visão de mulheres, muito interessante. E penso que dentro do espírito partilhado nesta plataforma, penso que a Angola tem condições, não é, pujantes para poder desenhar um programa específico que também havia de beneficiar o terceiro setor. Tânia, a mulher da comunidade rural em Angola é autónoma? Infelizmente não, devia ser até o modelo
para as mulheres angolanas, atendendo à força da produtividade, atendendo o seu valor significativo naquilo que é o dia a dia, no setor primário, nas famílias, estamos a falar fundamentalmente da alimentação. Quando a gente fala da agricultura familiar, nunca olhamos para os homens na lavra e a montarem os tratores e a fazerem a estratégia de plantação. Olhamos para a mulher, não é, porque não é só... Representa um número macro do pessoal que realmente movimenta a agricultura no cômputo geral. Quando a primeira-dama assume que o governo angolano deve criar políticas viradas para a inclusão a nível de educação, saúde e tecnológica para a mulher rural, é porque realmente conseguiu ter um barômetro fiel das reais necessidades. A criação ou a implementação de cooperativas específicas para a mulher rural, a bonificação e conhecimento, educação como se fazia antigamente, né, padronizada para o setor, a saúde, a questão da saúde, infelizmente, para nós as mulheres não é só deficiente para a mulher rural, é no cômputo geral, vamos assim dizer. A saúde em Angola, para além de ser um negócio, é muito cara para as mulheres. Se quem está na cidade para ter acesso a uma consulta de ginecologia tem que ter um mínimo de 15, 20 mil kwanzas, imagina a mulher rural. Quando a gente fala da saúde materno-infantil, a taxa de mortalidade materno-infantil é mais acentuada, mesmo por todos os conhecimentos que possam ter. A criança de 5 anos, em termos de sobrevivência, que até já está próximo do campo, mas por ausência de vacinas e outras situações mais que se vivem no campo, a gente vê. E são a maior taxa de iliteracia está no setor das mulheres rurais. O acesso a serviços e bens públicos também tem as suas deficiências. Eu acho que foi um encontro interessante. E ouvir naquela que é a nossa primeira-dama as políticas, pelo menos conseguimos perceber o interesse e a vontade de incentivar, reclamando, sobretudo, que o governo deve prestar maior atenção. Eu acho que, de certo modo, é uma luzinha no fundo do túnel para discutirmos com maior atenção. É exatamente essa questão que eu coloco a Cisaltina, em termos de políticas públicas, que atenção é que as mulheres da comunidade rural têm tido do Executivo. Do ponto de vista do discurso, muita, né? Mas na vida real, né? No dia a dia, não se sente, né? Porque, para já, a forma como o Ministério de Tutela define, não sei se já atualizaram a definição de mulher rural, já é excludente, né? Porque define a mulher rural como um cidadão do sexo feminino maior de 18 anos, cujas relações sociais e econômico-profissionais decorrem do contacto direto com as fontes de produção primária. Não é? Essa definição é excludente porque as mulheres que habitam zonas rurais não se dedicam exclusivamente a atividades que tenham o contacto direto com as fontes de produção primária. Temos muitas mulheres no meio rural a praticarem zunga também, a praticarem outras atividades do setor informal. Portanto, só para a definição já é problemática. Nós já podemos, se colocarmos as nossas lentes feministas para olhar para essa definição, já podemos problematizar. Mas depois, por outro lado, as questões que a Tânia mencionou. Já há um programa, e essa coisa de falar da mulher rural, já desde que entrou para a agenda das Nações Unidas, essa questão de discutir a mulher rural, que o governo de Angola tem discutido. Nós lembramos que há uns anos fez-se o Fórum de Concertação da Mulher Rural, do qual resultou um programa que foi gizado, mas esse programa, né, os programas são gizados também, e depois também quando se faz um programa sobre a mulher rural no Centro de Convenções do Talatona, não se pode esperar muita coisa. Portanto, quando nós olhamos para os discursos, sim, fala-se muito, mas quando nós olhamos para os indicadores sociais, a condição das mulheres rurais, das mulheres no meio rural, estão muito aquém daquilo que era o desejável. E mesmo quando nós falamos daqueles programas que são concebidos, como, por exemplo, o crédito agrícola, tudo isso, não tem em condição, não tem
em conta todas as outras condições que precisam existir para que esses programas funcionem. Estamos a falar de uma situação, em que as mulheres produzem 80%, são responsáveis por 80% da produção alimentar, mas as mulheres não têm a titularidade das terras que elas trabalham. Isto é um problema que o Estado tinha que resolver com a questão dos registros e tudo isso, né? Estamos a falar, e isso toca para questões de registro civil, que nós não temos, isto toca a questões de acesso a serviços sociais, como o serviço de saúde reprodutiva, não é? Acesso à água, todas essas questões que têm que ser vistas a partir de uma perspectiva integrada. Não pode ser, vamos falar da mulher rural assim separado. Não, temos que olhar para o conjunto. Deixa-me ouvir aqui, Maricel, quais são as questões culturais que mais afetam o desenvolvimento da mulher na comunidade rural? Aspectos culturais. Sim. Primeiro, temos ou não temos? Temos. Ainda temos situações de... Há muita coisa que acaba por ser tabu. Porque as mulheres não... Há muitas localidades em que as mulheres ainda não vão à escola. E é aí a minha grande preocupação, porque se 80% da nossa produção agrícola a nível nacional é fruto da grande dinamização da mulher rural, nós temos que nos preocupar muito com a questão da formação da mulher rural. Porque nós temos que olhar para a nossa segurança alimentar. Não só, quando digo a segurança alimentar, não só nós, porque elas produzem lá e vêm para aqui. Nós temos que olhar para a segurança alimentar. Quando eu digo olhar para a segurança alimentar, nós temos que... é ela que vai para o campo, é ela que segura na enxada, é ela que doseia à sua maneira os insumos para colocar na terra. É ela que trata das pesticidas, quando há aquela fase de que a produção tem peste, essas coisas. Se não for bem doseada, se ela não tiver algum conhecimento, nós corremos risco de amanhã termos determinadas patologias que muitos de nós não saberemos de onde é que elas advêm, mas muitas das vezes advém de onde? Da maneira em como é manipulada a semente até se gerar produto para chegar à nossa cozinha. Nós hoje, se olharmos para um abacate, muitas das vezes nós cortamos o abacate e minutos depois ele já muda de cor. Hoje nós adubamos tudo. É culpa da mulher rural? Não é culpa dela. É culpa de políticas públicas para instrumentalizar e capacitar essa mulher, empoderar essa mulher. Quer dizer, nós precisamos de ter políticas concretas. Já existem alguns focos, principalmente o Banco Mundial tem estado a dar muito apoio àquele programa do MUSAP 1, que correu bem em algumas províncias, ou correu bem, agora estão na fase do MUSAP 2, que tem extensores agrícolas que vão dando formação, vai se criando cooperativas, e já existem cooperativas até de mulheres, existem até cooperativas de mulheres, sim, que já caminham com os seus próprios pés. Algumas até receberam agora sim, que já caminham com os seus próprios pés. E esse incentivo é bom. Esse incentivo que foi dado agora é bom. Mas ainda assim, o que é que o Masfamo faz por elas? Eu penso que devia fazer muito mais. Sim. Devia fazer muito mais. Não basta nós realizarmos workshop, não basta nós realizarmos, até só o próprio termo é workshop, ela também nem percebe o que é isso, é workshop. A outra questão, não basta nós comemorarmos esse dia da mulher rural, que a própria mulher rural nem sabe da existência, não se revê nesse próprio dia. Nós temos que criar... Não se revê ou não sabe? Primo, algumas não sabem e outras perguntam, por exemplo, quem sabe? Eu, por exemplo, conheço uma cooperativa constituída só por mulheres, que já tive a oportunidade de estar com elas e elas com quem diz, esse dia existe para quê? Por quê? Agora, quando as políticas gizadas para este grupo-alvo são concretas, e eu que também se disse aqui, que elas devem ser integradas. Há necessidade, eu sou da opinião que nós precisamos, em primeiro lugar, de formar essas mulheres, porque sem formação
elas podem ter muito dinheiro na mão, mas mesmo tal dinheiro também não vão conseguir fazer muita coisa. Podem lhes dar trator, também não tem muito para fazer com trator. Pode ser lhes dado os tais inputs e os insumos agrícolas. Vão precisar de alguma orientação. Então, a base está na formação dessas mulheres. Sou muito rápido, dava-me permissão. E depois as políticas de empoderamento, quando digo assim, o financiamento que deve ser dado, aquele microcrédito. Se nós olharmos mesmo aqui na cidade, em Luanda, as mulheres que vão recebendo aquele bocado de dinheiro, desculpa, passa a publicidade, o Banco Sol vai dando, têm estado a fazer maravilhas. Eu já vi do Quenda, senhoras que já conseguiram levantar a casa, agora estão a fazer adobo para vender. Quer dizer, muito pode ser feito, mas se nós pudermos dar alguns inputs, elas vão poder fazer muito mais. Uma grande parte do problema tem a ver com o facto de nós falarmos sobre as mulheres no meio rural e pelas mulheres no meio rural. Eu acho que o que era preciso também era permitir um espaço para que essas mulheres pudessem falar elas próprias das suas próprias experiências. E isso nós não temos feito. Nós pensamos que quando falamos sobre, estamos a resolver os problemas. Eu acho que esse é um dos grandes problemas também que nós temos, porque as mulheres sabem o que querem e sabem o que precisam. E estamos mesmo lá no habitat Só que não delas, tem espaço, conviver com não elas, tem que é para acesso conseguirmos aos espaços de poder para... conseguimos perceber os reais problemas que elas vivem, que é para com elas nós podemos fazer com que elas próprias consigam identificar também a solução para os problemas que elas vivem. Sim. Agora, se nós continuarmos a realizar encontros em que elas têm que vir, nós não vamos para lá, ou se vamos para lá é uma vez ou outra, e depois não damos sequência naquilo que nós começamos a desenvolver lá no local, vamos continuar a ter dificuldades de desenvolver as nossas comunidades, porque as mulheres têm muito e podem fazer muito para o desenvolvimento das nossas comunidades. Vamos ouvir a Dalva. Na verdade, na sequência do que as minhas colegas acabam de dizer, e concordo, tanto corroboro integralmente com a partilha dela, é para dizer, eu penso que este webinar em que a primeira-dama desperta a consciência das instituições públicas para que concebam políticas tangíveis para as comunidades rurais. E que algumas instituições confundem apenas o combate à pobreza, que é um combate muito importante, e o PIM que satisfaz. Eu penso que é mesmo importante que se trabalhe na concessão de projetos específicos para mulheres. É muito importante que a concessão desses projetos sejam feitos, e eu digo do Ministério responsável, que é o MASFAMO, sejam feitos saindo de Luanda, não é? E tomando contacto com a realidade a nível rural. Porque nós temos mulher rural também em Luanda. Porque a mulher rural não é aquela que está no interior apenas. E aí eu entendo que é mesmo importante que o Ministério, e a Cisaltina e a Maricel disseram muito bem, vamos a fazer workshops em Luanda. Não, nós temos que sair de Luanda, tomar contacto com esta mulher, porque a mulher rural está lá no interior também, e conhecer a sua realidade e poder conceber políticas em função daquilo que são as realidades das mulheres nessas localidades. Deixa-me ouvir aqui a Tânia. Tânia, qual tem sido o impacto das mulheres rurais no combate da fome e da pobreza em Angola? A Tânia está sem voz quase. Sim, porque as minhas colegas quase que esgotaram, na verdade, os argumentos, né? Nós temos muito para falar das mulheres rurais. Quando quem fala da mulher rural, estamos a falar no cômputo geral de todas nós. Mas acreditas nesse número de 80% delas produzirem 80% do que nos chega à mesa? Sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Consome muita produção nacional. Sim. Não, quando a gente fala 80% é daquilo que se consome no âmbito da produção nacional. Porque nós estamos a falar agora da diversificação da economia, estamos a falar agora dos inputs que são dados para a agricultura familiar, para a criação de cooperativas, mas é uma realidade muito nova. É uma realidade muito nova e nós sabemos que quem segura, na verdade, esse setor são as mulheres. Não precisamos ser aqui repetitivos. Já felicitamos a iniciativa e vamos aqui reforçar o repto de haver necessidade do Executivo fazer uma reflexão séria para a definição de políticas justas, coesas e tangíveis, realmente de continuidade, para apostarmos na mulher rural. De contrário,
estaríamos aqui só com falácias. Não é uma iniciativa nova, falou bem a Cisaltina, não é hoje só que nós estamos a falar da importância de olharmos para a mulher rural com olhos de ver, com vontade de desenvolvimento. Dar ênfase na importância da mulher rural é importante. Repetir. E até se já Volta aqui a questão reconhecemos, da Maricel que estava... Sim, diga, Maricel. até se já reconhecemos que 80% da nossa produção nacional advém do trabalho dessas mulheres. Então, está aí é mais do que evidente que temos que fazer uma aposta séria nessas mulheres. Quer dizer que nós podemos ter muito mais se continuarmos a apostar nelas, não é? Agora foi-se dado este apoio, mas tem que haver um programa concreto que nós sentimos assim, fruto do apoio dado durante num período de X a X. Hoje, a Angola, as mulheres rurais em Angola, estamos a colher isto ou aquilo. Tem que haver projetos concretos que é para nós podermos colher frutos. Temos estado a colher, já tem estado a fazer alguma coisa, mas ainda assim, e até a nossa primeira-dama, felizmente, também deu-nos aqui uma luz de que ainda há muito para ser feito e nós que o não Executivo tem a podemos, sua o responsabilidade. Masfam não pode continuar a ir a jusante do Banco Mundial, das multilaterais. Tem que ter iniciativas Tem que ter próprias. projetos próprios e poder caminhar com projetos específicos. E quando falamos da mulher rural, é preciso que se conceba sem que... Temos que ser, o Ministério tem que andar a montante, tem que conceber projetos próprios. Mas eu queria exatamente que a Tânia rematasse a questão que a Maricel estava aqui a sustentar, dizendo que o Cuenda hoje, há muitas mulheres que estão a fazer maravilha com o Cuenda. Eu não tive contato ainda com essa, eu não tive contato com essa informação. Aliás, eu tenho acompanhado, sim senhora, a plataforma do FAS. Há muita gente a reclamar sobre a verba que é dada. Não, mas nós já tivemos aqui a oportunidade de discutir muito a questão da transferência monetária, já tivemos a oportunidade de falar sobre o valor estabelecido, já analisamos a via de crédito, eu acho que... Pronto, nunca é demais voltarmos a falar, mas hoje temos a oportunidade de acompanhar diariamente, diretamente, o trabalho que a Comissão, no caso vamos falar do FAS, está a fazer. Todos os dias a gente vê quantas famílias estão cadastradas, estamos a falar de muito mais de 10 mil, mas vamos aqui combinar com 8.500 kwanzas. Por mais que não seja a realidade econômica ou financeira das famílias no setor rural, se quisermos assim dizer, não é a mesma que o centro da cidade, mas não é uma quantia já digna de maravilhas. Depois é uma quantia mensal. Por mais que elas... Até hoje não tiraram nem uns 100 kwanza para comprar um chocolate. Estão mesmo só a juntar. Quantos meses tem já? Já chegou 50. Compraram quantos quilos de semente? Compraram... Temos que ser mesmo realistas. Não há mudanças concretas ainda. E teremos tempo suficiente para analisar o impacto real dessa quantia que está a ser alocada a cada família que foi cadastrada, a cada família que se está a beneficiar. Não quero menosprezar a iniciativa. Aliás, nós já tivemos a oportunidade de felicitar e aqui analisar o impacto real, mas é muito cedo para nós dizermos que já tem uma mudança significativa na vida da mulher rural, os nossos 8.500 kwanzas. Eu acho que é prematuro. Muito bem, temos para analisar a outra questão que tem que ver com um comunicado da PGR que diz que representantes das empresas China International Fund Limitada e Huashan SA entregaram os bens das fábricas de cimento CIF, SGS Automóveis, de cerveja e a CIF Logística, incluindo todos os equipamentos e máquinas ao Estado. Quero começar a ouvir a Dalva Ringota. Olá, Dalva, vamos comentar essa questão? Sim. Eu penso que agora os casos começam a ganhar maior claridade, não é? É verdade que os visados gozam do princípio da presunção da inocência, consagrado no número 2 do artigo 67 da nossa Constituição, mas ainda assim a informação que se pôs a circular pela televisão pública, damos conta que os visados, tanto de fato dilapidaram o erário público, a ser verdade, não é? E que se apresentam crimes como, pelos fatos reportados, de corrupção, tanto enriquecimento ilícito e tantos outros crimes mais. Mas eu ainda me pergunto, quer dizer, como é que
uma única pessoa é detentora de tamanho patrimônio, como é que duas pessoas tanto conseguiram acumular tanto patrimônio? Como é que o Estado é utilizado como mecanismo de enriquecimento de forma abismal? Nós, cá no passado, eu particularmente, eu já falei cá numa das minhas línguas natais, é o tipo Lulo, não é? Quer dizer, isso nem é isso. E nós dizemos, nunca vi, quer dizer, é impressionante, é impressionante. Eu penso que os militares, porque os visados são militares, quando juram a bandeira, não é? E fazem-no de joelho, com o braço ao ar, entre outras coisas, juram defender a lei, a soberania, a integridade territorial. E no final dizem, se eu juro, se não cumprir com esse juramento, que se levante contra mim toda a ira do meu povo. Esse é um juramento profundo que os militares têm. Então, os militares, como os juízes, devem ser a reserva moral, porque eles têm que guardar o país. Quer dizer, houve alguma imoralidade aqui neste processo? Quando um indivíduo, falamos em instantes do patrimonialismo, em que é uma característica do Estado em que não se consegue, não se distingue, não há distinção entre um bem público e um bem privado. Passa um patrimônio, um bem criado com recursos do Estado e que sem uma passagem de tutela apropria-se deste bem. Estamos aqui a olhar para a informação que a PGR pôs a circular e a informação que nós temos. Como é que nós conseguimos conceber num país com uma trajetória de guerra em que eu me lembro que cresci no IJE, me lembro do general Tontas, que foi comandante da Frente Norte. Me lembro do Chiloia, que foi Estado-Maior. Eu não sei, eu lembro também do general Antas, que foram generais de gatilho, que são chamados generais de gatilho, e que deram contributo para esta terra. Como é que, eu não sei se esses generais têm tanto patrimônio como estas duas pessoas tiveram, não sei. Quer dizer, eu começo a pensar, penso várias coisas, para poder se calhar desculpar ou justificar alguma situação, para compreender a ganância desenfreada que as pessoas têm em poder ter este patrimônio todo. Desculpa, a mim não me cabe, eu não consigo encontrar palavras para descrever. Eu penso que em sede do Ministério Público, não é, à luz da legislação vigente, o Estado ainda está a trabalhar, continua a diligenciar para poder se encontrar a verdade material. Muito bem, Dalva, enquanto procuras palavras para descrever esta situação, deixa-me ouvir aqui a Cisaltina. Cisaltina, como é que descreves, portanto, a situação deste património que foi entregue ao Estado? Foi entregue por uma questão das circunstâncias? Foram forçadas estas pessoas a entregar este património ou foi porque houve aí vontade própria? Não, eu sinceramente não saberia responder essa pergunta. Não sei muito bem quais são os fundamentos desse processo de entrega, né? Não sei de que forma é que isto foi feito. Porque, por um lado, estas pessoas estão a ser investigadas ainda, né? Há um processo a correr, não houve uma apropriação, uma iniciativa do Estado de apropriar-se, mas eles é que foram entregar. Não sei muito bem qual é o mecanismo que foi utilizado para essa entrega. Mas, pronto, essas empresas foram criadas antes de 2015, né? E nós sabemos também que alguns, em 2015, mesmo em 2016, foi aprovada uma lei da amnistia, não é? Que amnistiava determinados crimes. Não sei como é que se enquadra todo este facto dentro desses processos,
Mas também é preciso dizer que a mim não me choca nada, não me choca nada o facto de descobrirmos agora, sabermos que essas pessoas tinham todo esse património, porque isso sempre se soube. Não é uma informação que chega assim como uma novidade absoluta, sempre se soube. O que é que não se fez? Ainda mesmo em 2017, a SIC tinha feito uma matéria que chamava Assalto ao Castelo, que visava essas pessoas. Tinha lá mais eram 3, que num único dia transferiram 500 milhões de dólares para fora, para paraísos fiscais. Sim. Com documentos, com provas, com evidências, mas nunca se fez nada. E por isso é que eu não gosto muito de fazer um debate moral sobre essas coisas, de falar, como é que uma pessoa consegue roubar assim, como é a ganância. Não, as pessoas roubam porque podem. As pessoas roubam porque podem. Hoje ainda podem? Continuam? Alguns continuam. A fazer? Sim, alguns continuam. Alguns que continuam e alguns que roubaram e estão protegidos, não se pode falar dos seus nomes, né? E alguns continuam a roubar. Não roubaram o material do Covid, não, que foram aí com os voos que o Estado pagou? Roubaram, agora, foi há pouco tempo. Até hoje falaram que iam pôr inquérito, até hoje ninguém falou nada dos resultados desse inquérito. Roubam, continuam a roubar, tranquilamente. E por isso é que eu sempre, desde o princípio, quando nós começamos a falar dessa questão do debate, do combate à corrupção, estou sempre a pôr o acento na tecla de é importante, sim, prender as pessoas, fazer tudo isso, mas é importante também fazer uma análise para identificar onde é que estão as brechas que permitem este tipo de roubos, porque senão vão continuar, aliás, continuam, porque nós até agora no âmbito do combate à corrupção só estamos a falar dos pecados passados. Os gatunos atuais, não estamos ainda a falar deles. Então, é pensar como é que a gente permite, como é que nós temos um sistema tão falho que permite que num dia 2, 3 pessoas, lá porque são, sei lá, são diretor de gabinete, são chefe de não sei o que de Casa Civil, conseguem transferir tanto dinheiro para fora. Não é? É isso, é sobre isso que nós temos debater. Que ver. Porque o Estado praticamente foi sequestrado por um determinado grupo de pessoas. E este grupo de pessoas pode ter mudado as pessoas que mandam e não sei o quê. Esse grupo continua. Essa rede e esse modo de agir é que precisa ser revisto. E isto tudo passa pelas questões da transparência que nós estamos constantemente a falar. Que é preciso transparência, é preciso... Não adianta falar que não... O presidente, a lei permite que o presidente faça a adjudicação direta ou, enfim, como é aquela terminologia aqui que eu esqueço sempre, aquela questão dos concursos públicos por ajuste direto. Sim, é possível, existe a lei, mas não pode ser que mais de 50% dos contratos são sempre por essa via. Isso já se fazia, então temos que fechar as brechas que permitem, senão vamos continuar a ter, hoje são os Copelipa, amanhã vão ser outros. Tânia, a PGR já fez saber que, apesar da entrega desses bens, os processos de crime vão continuar. Obrigada, a pergunta é interessante e eu quero mesmo começar por aí, mas antes permita-me dizer que esse pronunciamento da PGR vem quebrar aquela imagem dos intocáveis, né? Porque apesar do processo ter começado como começou, há aquelas figuras que a gente sabe vão entrar, vão ser arguidos, mas há uma sombra que parece que os protege. Mas vão ser chamados, vão sentar diante do juiz. E digo isso para dizer o seguinte, durante muito tempo eles eram os dragões da governação do país, hoje quem são? Hoje vão ter que responder. A lei é assim. Você errou, Eu não quero entrar muito nos meandros do processo. Eu antes quero fazer aqui um pequeno detalhe, um pequeno reparo. A Cisaltina falou bem das brechas. E nós temos que olhar para o sistema que temos. A PGR, desde 2018, vamos lá dizer, vem tornando público... Vou começar assim. Primeiro se criou a Lei de Repatriamento de Capitais, né? Que é a Lei número 8/18, vigorou 6 meses. Repatriamento voluntário.
Ninguém fez, porque não se tornou público, que nada que tenha chegado nesse momento, pessoas de livre, espontânea vontade, tentaram desafiar o poder. Concomitantemente, criou-se outra lei, a lei do repatriamento coercivo. Ainda assim, ninguém, no princípio, nos primórdios, voluntariamente fez. De lá para cá, desde o momento dessa lei 15/18, a PGR fez tirar perto de 300 mandados de apreensão, 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 apreensão. Nós já falamos aqui dos fins que a gente não sabe. E quase nunca veio esse último parágrafo. Começou a vir agora, nos 2 últimos, de que os bens são apreendidos e depois os indivíduos vão ser levados ao tribunal. O que é que isso me faz pensar? O magistrado do Ministério Público não é juiz. Nós estamos a deixar brechas nesse processo para que esses todos arguidos que no passado foram dragões, daqui a 7 anos vão recuperar esses bens. Vão recuperar esses bens porque vão ter na própria lei, por eles feitas, brechas para amanhã reclamar e nós vamos mamar o dedo. Mas estás a falar isso com muita convicção, Estou a falar porque isso já aconteceu em 1976. Na altura que nós tínhamos o primeiro presidente da República, quando saiu daqui o colono, deu-lhes 45 dias para reclamar os seus imóveis, não fizeram. Os chicos perto angolanos que estudaram direito, assim como esses, porque esses todos estudaram direito, têm licença, todos esses arguidos dos últimos tempos têm licenciatura, conhecem bem o sistema jurídico nacional. Foi feito para isso. No entanto, os mais perto já, os letrados, do ano em que eu fiz referência, foram mais para Portugal chamar os filhos dos herdeiros e vieram reclamar os bens. O governo angolano perdeu imóveis, perdeu a capacidade de controle financeiro, porque muitos bens foram ali, com a ajuda dos próprios angolanos, esses traidores que têm dupla nacionalidade. Então, mas como é que é possível? Se nós sabemos que o Ministério Público, a famosa PGR, está a trabalhar consigo mesma. Espantou a lista de bens. Sim. A Cisaltina falou bem. De certo modo, nós já sabíamos. Então, mas quem é que não conhecia o braço forte econômico-financeiro? Eles chegaram a comprar herdades em Portugal que nós vimos e que não está nesse documento. Não está. Aquelas vinhadas, é vinhada que falam, né? Vinhada, aquelas casas que não têm princípio, não têm fim, aqueles condomínios todos, os dinheiros que saíram, que foram para Portugal, não está nesse documento. Então, um avião que ia buscar vinho. Esses aviões que iam buscar, nesse documento só se faz referência a bens tóxicos. O que é que são bens tóxicos? O que é que eu quero hoje? Que nunca pagou imposto. Deviam primeiro pagar todos os impostos esses anos todos que andou aberto. Nunca pagaram. A casa militar para importar. Sim, para importar. O corpo todo de funcionários que aí está, nesse momento que o Estado recebeu, quem vai pagar os salários? Quer dizer, nós, os pobres mortais, porque eles são imortais, eles assim se julgam, nós vamos ter que contribuir mais com os nossos fundos para pagar salários, para pagar impostos de empresas que não foram. Não estou a dizer que necessariamente seja errado, mas o Ministério Público ou a própria PGR não me parece de todo estar alinhado com o processo. Ou a gente quer de facto recuperar os bens adquiridos com fundos públicos que são nossos. A gente quer resolver, ou queremos, quando eu falo de 7 anos... Onde é que a PGR está a deixar brechas? A PGR sabe, esse documento que nós estamos aqui a fazer menção da apreensão, que se tornou público, que chocou, porque são 300 imóveis, porque são não sei o quê. Se não for passar em tramitação de juízo, se não tiver uma tramitação legislativa legal, amanhã eles têm como reclamar. Aliás, quem quiser conhecer melhor, pode ler o artigo de um jurista que por acaso escreveu sobre isso, é Bangula Kemba, acho, e outras pessoas mais gizadas e conhecedoras da matéria sabem. Nós temos que aprender com os erros do passado e temos que aprender com a história. 90% dos larápios que estão no parlamento português, por exemplo, são juristas. E nós seguimos a mesma coisa. Nós fizemos uma lei que os protege. Por mais que nós tenhamos agora essa nova lei, eu não consigo ver uma ação conjunta da PGR com a vontade real de resolver. Nós somos mortais. O João Lourenço, por mais que tenha um mandato, até porque a Constituição não lhe permite mais do que esse um que se avizinha, também vai morrer. Eu vou morrer, todos nós vamos morrer. E amanhã, como é que fica? Para dizer que as coisas têm que ter continuidade, têm que ser sérias, têm que ter um segmento profícuo. Não é? Se o titular do poder exarou a lei, tem um compromisso e sabe, e aliás, várias vezes no seu pronunciamento diz que não é uma luta que ele vai terminar, os outros o farão. Esses amanhã, que são todos amiguinhos, amanhã sou o amigo deles novamente no poder, não vão recuperar de novos bens? Nós estamos a correr esse risco, eles se protegem. Maricel, quebra-se aqui, com este caso que estamos a analisar, quebra-se a ideia da justiça seletiva em Angola? Não, já se quebrou a ideia da justiça seletiva há algum tempo. Eu, pelo menos, sou da opinião de que a justiça seletiva já se quebrou há algum tempo, tendo em conta os vários nomes que nós temos estado a ver a serem julgados ou que estão a contas com a justiça. Agora, uma coisa é bem verdade. Primeiro, vou ainda me ater a essa questão do passado e depois vou chegar no presente.
essa questão do passado, se nós formos a ver o número de imóveis que foram apreendidos, há pessoas aqui nesse país que eram donos de municípios, porque nós temos municípios que não tinham nem sequer 200 e tal imóveis, que não têm nem sequer 200 e tal imóveis, 200 e tal prédios, como nós vimos ali, aqui, aí naquele documento. Quer dizer, há parte nossa da Angola que pessoas que praticamente já venderam. Quando eu digo já venderam, por quê? Porque esses imóveis têm um direito de superfície. Esse direito de superfície, não sei se está em nome da empresa a quem eles foram pedir dinheiro que é para poder fazer ou erguer esses mesmos edifícios. E tem mais. A Cisaltina disse, não, eu não gosto de fazer juízo. Isso não é uma questão moral. Sim, uma questão moral ou qualquer coisa. É assim, eu ainda assim insisto. Patriota, a Tânia disse bem. Pessoas que têm dupla nacionalidade, patriota que é patriota, não faz o que esses dois senhores ou muitos outros fizeram na sua própria pátria. Vemos conflitos de terra, vemos conflitos de angolanos com dificuldades de habitação, jovens que precisam de casa. Quer dizer, existem duas pessoas detentoras de um grande patrimônio, duas pessoas. Marcelo, permita interromper. Eu concordo com o que diz e me revejo também na sua mágoa, na sua dor, sou angolana e sei muito bem do estrago que isso causou. Mas a Cisaltina falou bem. Nós tínhamos homens fortes, não tínhamos instituições fortes. Se tu crias um sistema que corta essas possibilidades, porque vão surgir mais outros que têm os mesmos sobrenomes, que vão reclamar. Quando eu reclamo da questão da PGR, da questão da justiça, Maricel, vai ser impensável, vai ser improdutivo nós termos um benefício real lá à frente, se não fazermos um investimento sério no setor da justiça. Agora vamos concordo com a Tânia. Eu ia chegar aí. Não podemos ter magistrado que estão à espera do processo para proteger os seus. Não, Tânia. Por isso é que eu disse, vou começar do passado para chegar ao presente. Não, eu queria só terminar essa parte. Vamos deixar a Maricel terminar. Tem um exemplo que eu preciso Essas dar. instituições que hoje existem, já existiam no passado. E com as mesmas pessoas. Essas mesmas pessoas hoje estão a tratar dessas questões. Quem nos garante que realmente serão imparciais quando chegar nesses momentos? Nós já hoje ouvimos pessoas a reclamarem que já chegaram até a PGR como declarantes ou qualquer coisa, e que lhes foram apreendidos alguns bens, que não são aqueles os tubarões que vêm para a comunicação social. Que depois, no meio do processo, ele não está diretamente envolvido, não está lesado, lhes são retirados os bens, que depois ninguém diz quem foi que ficou, com quem ficou. E aí dentro do próprio nossos órgãos de justiça, ninguém assume essa responsabilidade. Por isso é que eu estou sempre a falar. Ninguém assume essa responsabilidade. Então, esse combate, para além de olharmos para os empresários, olharmos para os ex-dirigentes que estiveram ali a tirar, sem pensar no angolano irmão, os órgãos de justiça também têm que se passar um pente fino nos nossos órgãos de justiça. Tem que haver um pente fino. Terminar o que estava a tentar dizer. Maricel, tem que passar um pente fino nos nossos órgãos de justiça. Já estamos contra o tempo. Há muitas declarações de que nos nossos próprios órgãos de justiça também tem, neste momento, ainda há corrupção lá dentro. Ativa e passiva, há corrupção. Maricel. E então, há uma luta muito grande em tentar não, porque já é evidente e é visível esse combate à corrupção, mas se nos órgãos de justiça a coisa continuar, nós vamos ter resultados sim, mas não aqueles que se esperavam neste quinquênio que nós estamos a viver agora. Há um outro senão. Neste momento, nós estamos continuamos a ver dirigentes a dilapidarem o erário público. Muito bem. E é muito triste. E há uma questão que eu ainda quero aqui, é uma coisinha muito curta, Tânia. 30 segundos. Foram disponibilizados dinheiros para a questão da Covid-19. Nós vimos a maneira como tão rapidamente as coisas os bens foram distribuídos? Não, os valores foram distribuídos, tudo muito bem, e depois a aquisição dos meios. Tem que haver prestação de contas desses valores que foram disponibilizados. Se não fazermos isso, quer dizer, vamos continuar, há um esforço grande de tirar dinheiro daqui e dali, o pouco que existe, e estamos sempre a alimentar pessoas com maus vícios.
Não podemos. 30 segundos, Tânia. Obrigada. Temos que fechar. Vou repetir novamente e vou rebater novamente no setor da justiça. Sim, Siga. Nós ainda temos reclusos, os mortais, como nós, os angolanos de facto, que estão desde 2014 nas celas, hoje 2020 que lhes estou a falar, nas celas sem processo. Nunca foram apresentados a um juiz. Eu sei do que estou a falar, sou operadora de reeducação. Sim, sim. Mas, no entanto, quando há processo desses tios de bochecha, você dia seguinte tem processo, você dia seguinte quase que te empurram na frente do juiz, para dizer que a nossa justiça ainda é corrupta. Ainda é corrupta. Dalva, o combate à corrupção tem a mesma credibilidade hoje? O combate à Rapidamente. corrupção é um processo. A credibilidade dá quem o executa. E eu penso que Angola está a fazer um bom exercício, deve continuar, não é? E só para dizer que neste processo é uma luta nova que se trava, porque nós nunca travamos este combate real. E para isso é preciso que a formação dos operadores de justiça continue. Deve continuar, quer o Ministério Público, como dos magistrados. Processo de geminação com países com experiência, como a Nigéria, com o FBI, com outras instituições, com o GAFI, que tem experiência no branqueamento de capital, financiamento ao terrorismo, tem o Ministério de Formações. A Angola precisa de continuar. Eu não acredito que nós tenhamos 2 punhões de juristas que têm experiência nesta matéria absoluta. O Brasil é um bom exemplo a seguir e ali entendo que sim, o país deve continuar, com todos os erros, com todos os acertos, mas a combate à corrupção tem que continuar olhando para as crianças que em 2016 morreram de febre amarela. O país precisa. Nós é que não podemos continuar porque já não temos tempo. Vamos colocar ponto final a esta edição do Política no Feminino. Voltamos na próxima sexta-feira. O programa volta com a condução da Claudete Silva. Boa noite. Foi um prazer.